A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Esse quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma videoaula da nossa revista Betel Dominical, que é essa revista aqui. Desde já quero agradecer ao meu pastor Marcos Moreira, que é presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Ourinhos e região, a igreja a qual congrego. Também quero agradecer a você que tem me assistido, que tem me acompanhado, você que se inscreveu no canal, Deus abençoe a sua vida. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva aqui embaixo e acione o sininho para que você receba todas as nossas notificações das nossas próximas pré-aulas. Hoje nós estudaremos a lição de número 7, que traz como título o drama da depressão. Uma lição muito importante para os nossos dias. Nós vamos trazer aqui, um homem de Deus, um personagem da Bíblia que sofreu com a depressão e como Deus o ajudou a vencer este mal. Uma lição muito rica, vale muito a pena, e nós iremos iniciar fazendo a leitura do nosso texto áureo, do nosso texto de ouro, que diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Salmo 42, verso 11, parte A. A nossa verdade aplicada, segundo o pastor Isaqueu Mendes de Freitas, a qual mando um abraço aqui, ele mandou uma mensagem para mim. Deus abençoe, pastor, por esta lição tão importante para os nossos dias, que diz assim: investir no relacionamento com Deus muito contribui também no tratamento da nossa vida emocional. Nosso texto de referência, Salmo de número 18, que diz assim: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Ainda o Salmo de número 40, verso 1 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. A nossa introdução também é fundamental nós lermos para que tenhamos o panorama daquilo que nós iremos tratar aqui nesta lição, que diz assim: esta lição abordará de modo específico o tema depressão, conceituando-o, bem como trazendo seus sintomas e causas. Noutra ponta, apontará informações, atitudes e princípios bíblicos que muito contribuirão no tratamento desta doença. Amém, meus queridos? Vamos iniciar então. O primeiro tópico diz assim: o que é a depressão? Então, aqui mesmo na nossa revista, tem um conceito bem fundamentado que vai nos dar a ideia do que é a depressão. Então, a depressão é um mau funcionamento do cérebro relacionado a um desequilíbrio bioquímico dos neurotransmissores, que são os mensageiros químicos de impulso nervoso, responsáveis pelo controle do nosso estado de humor. Em síntese, é uma doença que desorganiza as reações emocionais e deixa o indivíduo sem motivação, com pouca concentração e lapsos de memória. Então, trocando em miúdos, é um transtorno mental que causa uma tristeza persistente na pessoa. Ela vai perdendo o interesse pelas atividades que outrora dava prazer a ela, E ela perde também a capacidade de realizar as suas atividades diárias. Para nós entendermos bem acerca disso, vamos trazer aqui esse esqueminha para vocês perceberem. Então, esse aqui é o nosso humor. Nós temos o ponto positivo, o ponto negativo, que ao longo do dia, nós vamos
intercalando, né? A nossa vida vai subindo e descendo. Então, dentro de uma normalidade, nós temos situações que nos alegram e situações que não nos traz tanta alegria. Mas nós temos uma normalidade aqui, para vocês perceberem, até que chega um ponto que ocorre, alguma coisa acontece, que é chamado de gatilho. E aí, esse humor da pessoa, ele cai. Por isso a palavra depressão quer dizer queda, né? Quer dizer vale, quer dizer um buraco. A pessoa cai e aí ela passa a sentir somente tristeza, né? Dores, coisas ruins ao longo do seu dia. Se isso persistir por 2 semanas, isso fica nítido que realmente a pessoa está depressiva. Então, só para vocês entenderem o que seria a depressão. E aí nós temos uma série de características, né? Por exemplo, nós temos 2 sintomas principais. O primeiro sintoma é que essa pessoa, quando ela chega nesta fase, né, de queda, ela tem pouca energia física e mental. Ela vai perdendo a sua energia física e mental. Além disso, ela perde a sensibilidade. Como eu disse no início, ela não tem mais aquele sentimento de prazer em algumas coisas, né? E ela também sente facilidade em ter dores. Ela fica uma pessoa dolorosa. Vamos ler um texto bíblico, né, que vai falar acerca de um grande homem de Deus, o profeta Elias. E a gente vai discorrer e você vai perceber as características do comportamento de Elias e como esse comportamento tem muito a ver com uma pessoa que sofre depressão. Vejamos o que diz lá em 1 Reis, capítulo de número 19, verso 2. Diz assim a palavra de Deus: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Então, depois destas palavras de Jezabel, já visto que Elias vinha de uma grande vitória, né? Ele havia exterminado 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, todos esses profetas que se serviam Jezabel. Jezabel ficou furiosa e passou então a perseguir a Elias, a ameaçá-lo. E essa ameaça foi tão intensa na vida de Elias que tirou a estrutura, tirou a base dele, né? Então ele se sentiu, né, frustrado, ele sentiu medo, né? A oposição foi tão intensa que aí ele acabou se desequilibrando. Então é interessante a gente comparar com a vida de Elias, aí você vai ver todo o percurso e como as características apresentadas na Bíblia têm muito a ver com uma pessoa que passou por uma depressão e como Deus fez, né, como Deus agiu na vida de Elias e quais foram as atitudes que Elias teve que tomar para sair desta situação. Bom, então nós temos no tópico 1.1 os sintomas da depressão. Os sintomas, né, os principais, são 4 sintomas, né, que são esses: humor, né, como a gente viu lá naquele esqueminha primeiro. Então, o humor, as questões físicas, né, o físico da pessoa, o seu pensamento e também as interações sociais. Então, os sintomas a gente vai perceber nessas 4 esferas. Primeiro, o humor. Então, a pessoa que ela está em depressão ou com depressão, o humor dela, ela fica com uma tristeza duradoura, ela sente diminuição dos prazeres pelas coisas, diminuição do interesse pelas coisas, ela se sente ansiosa e com medo. Isso, né, ocorre de uma forma até que flutuante, né? Por exemplo, de manhã ela tem essa sensação, esse sentimento de tristeza e ao longo do dia isso vai diminuindo, né? Vai sendo assim, flutuante ao longo do dia. O segundo sintoma é o pensamento. Então essa pessoa ela passa a ter uma autocrítica muito grande acerca de si,
né? Ela se sente inútil, ela passa a ofender-se a si mesma. O pensamento que ela tem sobre si é um pensamento ruim. Ela sente culpa, ela sente desesperança, né? Ela não vê expectativas de melhoras no futuro, ela tem uma diminuição na concentração e na velocidade do seu raciocínio. Então você está falando com a pessoa não está nem entendendo o que você está dizendo. Então esse é o segundo sintoma. O terceiro sintoma, né, é o físico. Então ela tem uma diminuição da energia física, né, aquela energia que ela tem para realizar as atividades, ela não tem força, ela não tem aquela coragem para fazer as coisas, é uma fadiga, um cansaço muito intenso, dores, né, as dores crônicas que ela já tinha passa a ter ainda mais e tem uma diminuição do apetite ou um aumento, né, a fome da pessoa ou aumenta demais, a pessoa, né, come muito ou senão ela perde totalmente a vontade de comer. Isso também é um dos sintomas físicos da depressão. Agora, as interações sociais. Então, essa pessoa, ela sente insatisfação nos relacionamentos, uma solidão, mesmo do lado de pessoas, né? A família está toda reunida, ela está ali presente, mas ela se sente só, ela se sente solitária, né? E além disso, ela não tem mais vontade, né, nem força para interagir, né, aceitar os convites, ela não quer se relacionar com pessoas, ela quer ficar enclausurada dentro do quarto ou dentro da sua realidade. Vamos ver, né, as características do profeta Elias, para a gente fazer um comparativo aqui. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, diz assim: e ele se foi ao deserto, né? Ele foi ao deserto, quer dizer, se isolar, isolamento. Caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse-lhe: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Né? Numa linguagem mais atualizada, na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, o finalzinho vem assim: eu sou um fracasso. Então, o sentimento de Elias era um sentimento de fracasso, embora ele tenha vindo de diversas vitórias, né, de diversas conquistas. Ele estava se sentindo fracassado ali por conta daquele sentimento que veio pujante em cima dele. Além disso, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 e 6, diz assim: e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. Então, olha como que ele perde a morte, né? Você vê, se isola, perde a morte, se sente um fracasso e, além disso, a vontade dele era de ficar dormindo. Se levantou, comeu e voltou a dormir, a deitar-se, né? A ponto de um anjo ter que ir lá de novo despertá-lo. Então, são características, né? Ainda que não são todas as características, mas a gente vê no profeta Elias um desgosto muito grande, né? Uma amargura dentro do coração dele que precisava ser sarada. E a gente vai ver ao longo desta lição, né, o desfecho disso aqui, você pode acompanhar, né, a gente vai chegar até lá no tópico 3. No tópico 3 nós vamos falar aqui como Deus fez, né, na vida de Elias e como Deus pode fazer na vida de muitas pessoas. Tópico 1.2, as causas da depressão. Então, as causas da depressão, elas são 4 as principais, né? Então, as causas são eventos estressores, a genética da pessoa, que vai variar, né, entre um especialista e outro, né? Entre um neurocientista e outro. Uns dizem que é 40% de chances de uma pessoa ser depressiva, dependendo da sua genética. Outros dizem que vai de 30% a 70%. O que a gente sabe, né, que provavelmente a genética pode influenciar muito na questão da depressão. Além disso, nós temos atividades, né, e substâncias tóxicas.
e alterações cerebrais nessa pessoa. Então, esses são os 4 principais causas da depressão. Então, vamos nos eventos estressores. Essa pessoa, ela o que pode ocasionar depressão dentro desse campo de eventos estressores é a morte de uma pessoa importante, uma pessoa querida, né? O desemprego, ou se não a perca, né, do status que essa pessoa tinha lá no seu trabalho, pode também ocasionar a depressão. Uma aposentadoria sem um preparo, né? Sem um pensamento antecipado, traumas e bloqueios na infância, e daí a gente tem, né, violência, até mesmo estupro. Então a pessoa pode também ter depressão depois na adolescência e depois que se torna adulto. Sentimentos de culpa transformando-se em um complexo. E também a privação de sono, né? Esses caminhoneiros que viajam muito, é perigoso essa pessoa acabar tendo depressão por conta disso. A genética, como eu disse para vocês, né, que vai depender do neurocientista, né, vai de 40%, outros falam que é de 30% a 70%, também pode ser um motivador dessa causa da depressão. Atividades e substâncias tóxicas, então a pessoa que é sedentária, né, a pessoa que usa alimentos inflamatórios, determinados medicamentos, pessoas que usam álcool e drogas também, isso pode ocasionar depressão, deficiências de vitaminas e hormônios no próprio corpo da pessoa também pode ocasionar a depressão. E a quarta e última são as alterações cerebrais. Então, essa pessoa ela tem uma diminuição das conexões ali neuronais, né? Os neurônios que são transmissores, essa pessoa acaba perdendo um pouco dessas sinapses. Também alterações nesses neurotransmissores, então isso também pode afetar. Há 3 coisas importantes que a gente sabe que faz com que nós sentimos prazer, a gente sinta sensações, até mesmo esse impulso, essa energia, né? Por exemplo, a serotonina, que ajuda nas respostas. Então, a pessoa ela tem aquele reflexo, é a serotonina que proporciona isso. A pessoa vai perdendo a serotonina. Também a noradrenalina, que é o que dá energia, motivação. A dopamina também, que ajuda na concentração e também no sentimento de prazer. Então, a pessoa que tem alterações cerebrais, ela vai perdendo essas coisas tão importantes para que ela tenha uma vida saudável, uma vida sadia. Vejamos o que diz no livro de Jó, né? Jó capítulo 17 e versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Né? Na linguagem de hoje, o início, né? O meu espírito se vai consumindo, diz assim: quase não posso respirar. Então esse texto, né, vai apresentar assim bem claramente o sentimento que essa pessoa depressiva tem. Ela vai caminhando cada vez perdendo a vontade de viver. Muito bem, tópico 1.3, a depressão pós-parto. Então nós temos aí algumas características deste mal, né, que às vezes a pessoa não consegue entender, né, poucas pessoas têm entendimento acerca disso, mas aqui a lição está recheada de orientações. E a primeira orientação que nós temos é que a depressão pós-parto ela acontece nos 10 primeiros dias após o parto e ela pode causar preocupações exageradas com o bebê ou nenhuma preocupação. A mãe abandona a criança, não amamenta, não faz as higienes necessárias, né? Pode ocasionar isso também. Essa pessoa também depressiva, essa mãe pode ter alucinações, né? E sentir vontade até mesmo de matar o
nascido, né? Então, a gente tem aí uma sequência de situações dependendo da gravidade, né? Se a depressão for leve, for média, se for grave, né? Essa pessoa, ela pode, se for muito grave, ela pode chegar até nesse pensamento, né? De fazer isto. Para você ter uma ideia, lá no livro de 2 Reis, capítulo 6 e versículo 28, tem uma história assim. Eu não estou afirmando aqui categoricamente que essas mulheres tiveram depressão, mas para chegar a um ponto desse, a gente pode refletir aqui, né, conjecturar. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 6 e versículo 28, diz assim: Disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Então, o rei estava, né, nas muralhas lá da cidade, a mulher por fora, ela passou e ela gritou o rei foi querer saber o que estava acontecendo, e essa mulher foi e reivindicou, né, com o rei, dizendo assim, olha, essa mulher aqui, ela combinou comigo, estou aqui, né, parafraseando de uma forma para você entender, essa mulher combinou comigo que a gente ia comer o meu filho e amanhã ela iria dar o dela e a gente comeria. A fome em Samaria estava tão grande, né, a privação de alimentos estava tão grande, a ponto das mães estarem, né, planejando comer o filho, e assim o fez, né, comeram o filho de uma, e no outro dia, né, o combinado era comer do outro. Só que a mãe disse, não vai fazer isso com meu filho. E ela estava reivindicando que a mulher não estava cumprindo com a palavra. Olha que ponto chega o ser humano quando não tem privações, né? Quando tem privações, quando essa pessoa ela sofre, né, de algum problema, algum transtorno, alguma coisa desse tipo. A principal causa desse tipo de depressão é o enorme desequilíbrio de hormônios reprodutivos no pós-parto. Então, pessoas as mães podem ter esse tipo de depressão devido a quê? Privação de sono, isolamento, alimentação inadequada, falta de apoio do parceiro, aumento da responsabilidade dela com a casa, com o lar, com os filhos, dificuldade na amamentação, filhos mais velhos com ciúmes e problemas financeiros. São causas que podem levar à depressão. Como eu disse para vocês no início, a história bíblica não tem muitos detalhes para eu afirmar que aquelas mulheres estavam tendo depressão devido à falta de alimento. Mas a gente pode refletir aqui a que ponto o ser humano chega de uma mãe se alimentar do seu próprio filho. Tópico 2, quadro clínico da sociedade. Então a nossa sociedade ela está doente, ela está enferma. Por quê? Porque ela está distante de Deus. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo do 21 a 25, ele traz aqui, né, como é esta sociedade que, não diferente do seu tempo, continua caminhando para a promiscuidade, para o pecado. E cada vez mais que isso aflora numa sociedade, essa sociedade fica mais longe de Deus e quanto mais distante do Senhor, mais enferma ela fica. Vejamos o que diz o texto, né? Romanos capítulo 1, versículo 21 a 25, que diz assim: porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, ou seja, se tornaram tolos, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, esse é o raio-x do apóstolo Paulo para a sociedade. E não diferente da nossa, nós estamos caminhando para essa realidade, ou se nós não estivermos piores do que a sociedade do tempo do apóstolo Paulo. Então,
a sociedade nossa precisa de cura. E quem é o remédio? Jesus Cristo é o remédio para a nossa sociedade. Tópico 2.1, causas externas. Então, os profissionais de medicina, né, os psicólogos, os psiquiatras, sociólogos, afirmam que a tendência é aumentar a depressão nessa sociedade que nós estamos vivendo, né? E isso é um problema muito sério, né? Porque a gente sabe que existem vários fatores dentro dessa sociedade nossa que está levando as pessoas a serem cada vez mais depressivas, né? Ou aumentando o número de pessoas depressivas dentro de uma cidade. E os fatores estão, né, dentro dela mesmo. Por exemplo, agitação, muita agitação nos centros urbanos, esgotamento intelectual devido às tecnologias, devido ao trabalho excessivo, fustigante, né? Esse regime que nós vivemos nessa sociedade democrática, né? Um regime competitivo. Então, essa disputa, essa coisa toda também causa esse desgaste, esse desequilíbrio emocional, né? A questão da agressividade, da violência que vivemos, né, no nosso país, em qualquer cidade, umas mais, outras menos, mas isso tudo pode afetar o psicológico das pessoas e causar a depressão. Para você ter um raio-x da nossa sociedade, João vai dizer lá em 1 João capítulo 5 e versículo 19, ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Numa tradução atualizada, né, NTLH, diz assim: este mundo está debaixo do poder do maligno. Então, a sociedade humana, né, em todos os lugares, tem um gerente. Deus é dono de tudo, mas o gerente é o maligno e é ele que está regendo, está levando cada vez mais as pessoas a estarem enfermas. Tópico 2.2, a causa fundamental. Então, o afastamento e a desobediência a Deus e a sua palavra é o que tem feito com que as pessoas fiquem enfermas. E o que é necessário? É necessário arrependimento, é necessário a renúncia. Lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, que é o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, né? Cisternas rachadas, que não têm águas. Ou seja, a água que entra nessa cisterna, ela vaza. Por quê? Porque ela é rachada. Assim também as pessoas estão vivendo, abandonaram a Deus e estão buscando prazeres em outras coisas. Ainda que superficialmente pode trazer alguma alegria, mas no fundo, essa pessoa sabe que é uma decepção, porque a alegria é momentânea. Só Deus é o manancial de águas cristalinas que pode revigorar a nossa vida, que pode nos dar saúde espiritual, saúde física, saúde mental. Tópico 2.3, decepção e desesperança. Então, a sociedade atual tem, né, provocado nela sentimentos de decepção, né? Ela tem sofrido isso, as pessoas têm sentido isso, né? Uma sociedade que não tem se preocupado com o bem-estar das pessoas, né? A gente sabe que essa sociedade consumista não se preocupa com o bem-estar das pessoas. E se a pessoa não se olhar, não se verificar, ela irá entrar, né, dentro dessa perspectiva, né, ou desse paradigma que está sendo imposto pela sociedade. Vejamos o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9, para nós entendermos a condição, o que está levando a cada dia mais nós estarmos nessa sociedade corrompida. Olha o que Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, nos últimos dias, Paulo está dizendo para Timóteo, serão tempos difíceis.
difíceis. Trabalhosos quer dizer difíceis. Por quê? Porque o homem não será, né, um homem comum, um homem normal, mas ele terá sobre ele várias características, né, de um homem reprovado, de um homem distante de Deus. Por exemplo, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Essa é a realidade da sociedade nossa. Esta é talvez o exemplo mais claro de como a sociedade está distante de Deus. Porque aqui nós observamos que é apresentado pelo apóstolo Paulo 6 problemas nítidos dessa nossa sociedade. O primeiro, uma sociedade egoísta, homens egoístas. Segundo, homens materialistas, avarentos, materialistas. Terceiros, hedonistas, preocupados com si mesmos, vaidosos, desafeiçoados e sacrílego. Então, esse é o raio-x da nossa sociedade, o motivo pelo qual cada vez mais está sofrendo essas enfermidades da alma. Tópico 3, como livrar-se da depressão. Você que chegou até aqui, Deus abençoe você, você que está aprendendo aqui com a gente, aprendendo com o Senhor, com o Mestre dos Mestres, se inscreva no canal, né? Clique aqui o sininho para que você receba também as notificações. Você chegou até aqui, parabéns. Tópico 3, como livrar-se da depressão. Agora aqui nós iremos traçar um pouquinho, daqui a pouco você vai ver como Deus tirou o profeta Elias da depressão. Muito bem, independente do tipo de tratamento, o relacionamento com Deus é primordial, pois Ele nos conhece profundamente. Então, para nós realmente recebermos a cura do Senhor, a cura vinda de Deus, eu preciso entender como Deus ele trabalha na minha vida, como Deus me conhece. É claro que a gente respeita os tratamentos, né? A gente sabe que Deus deu sabedoria aos médicos, Deus deu instrução a eles, para eles ajudarem as pessoas, e a gente respeita isso, né? A gente concorda com isso, né? Mas a gente sabe que somente o Senhor, que fez o homem, que conhece o homem, ele pode dar uma restauração completa. Salmo de número 103, versículo 14, diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece a tua estrutura, conhece a minha estrutura, ele sabe como somos, ele sabe que somos pó, ele sabe as nossas necessidades. Lá no livro de Salmos, Salmo de número 139, versículo 14 ao 16, diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus anos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Olha como Deus nos conhece, olha como Deus ele nos sonda profundamente. Por isso, você que sabe que tem uma pessoa sofrendo depressão, você sabe que Deus tem a condição de auxiliá-la. Você que está passando por isso, creia que Deus, ele te conhece, ele vai te ajudar. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa única num universo de 7 bilhões de almas, de pessoas. Deus só fez uma pessoa igual a você. Por quê? Porque você é especial e você está aqui na Terra porque você é importante. Tópico 3.1, o bom senso. É inevitável, às vezes, a procura de profissionais que Deus capacitou, mas tudo isso precisa ser feito debaixo da direção de Deus. Então, a pessoa, dependendo da gravidade da depressão, é bom que ela procure um médico, um especialista, um psicólogo, um psiquiatra. Isso é bom, mas
tudo precisa ser feito debaixo da direção e da orientação do Senhor. É necessário fazer essa escolha, essa procura debaixo de oração, debaixo de orientação de pessoas espirituais, né? É importante porque dependendo desse profissional, essa pessoa pode, ao invés de melhorar, piorar ainda mais. Então ela precisa fazer isso debaixo de oração, debaixo de uma indicação do Senhor. E Deus vai fazer isso, Deus vai colocar as pessoas certas nas nossas vidas e vai nos abençoar. Muito bem, olha o que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 17, né? na nossa edição Almeida Revista e Atualizada. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que a gente for fazer, a Bíblia nos orienta, fazei debaixo da orientação do Senhor, da sabedoria do Senhor, e aí Deus vai preparar todas as coisas da melhor forma possível. Tópico 3.2, agora aqui nós vamos ver a ação de Deus na vida do profeta Elias. Então, Deus, ele tem a condição de trazer a terapia, né? Trazer a cura, trazer aqui a solução para a vida do homem e da mulher. Então Deus trouxe essa restauração física na vida de Elias. Deus deu a ele a possibilidade de ele enxergar a si mesmo. E esse é um fator primordial na vida da pessoa que está sofrendo depressão. Ela precisa se olhar, né? Augusto Cury, ele diz que ele venceu a depressão escrevendo, né? Perguntando acerca de si mesmo, quem ele era, o que ele era, qual era a missão dele. Então ele começou a escrever e ele começou a refletir acerca de si mesmo. E aqui no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 5, parte B, diz assim: E eis que então um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Deus estava tratando com as questões físicas do profeta Elias. Também lá no versículo 6, do mesmo capítulo 19, e olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. Então, Deus estava tratando primeiro das questões físicas do profeta Elias, para que ele realmente recebesse a restauração de Deus. Depois Deus, ele proporciona uma mudança de ambiente, e para a pessoa que está depressiva isso é fundamental. Ela precisa mudar o ambiente dela, né? Deus tira ele lá do deserto e o conduz até Horebe, né? Cerca de 300 quilômetros de Berseba. Então, olha o que diz 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então é inevitável, é necessária mudança de rotina. Deus estava mudando o local, né, o ambiente de Elias, para que ele percebesse. Não só isso, Deus fez ele caminhar, né? É indiscutível, todos os médicos dizem que a caminhada ela é fundamental para a pessoa vencer essas doenças da alma. Além disso, né, Deus traz para Elias um bem-estar espiritual. Olha o que diz em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então, olha que interessante. Deus pede para Elias assistir a situação. Primeiro um vento, depois um terremoto, depois o fogo. Na verdade, Deus não estava nenhuma dessas três coisas, que se nós pensarmos aqui, conjecturarmos, nós iremos ver que era exatamente a vida de Elias.
eram os sentimentos que Elias estava tendo. E Deus não estava naquela situação da vida de Elias, né? Era vento, era terremoto, era fogo. Tudo isso Deus não estava. Era a situação da vida de Elias. Ele estava vendo o reflexo da sua realidade. Na onde que Deus estava, né? Olha que interessante. Deus estava na voz calma, mansa, né? Na voz delicada. Então Deus, ele quer falar com a minha vida, com a sua vida, para que você entenda. E como é que Deus faz isso? Fazendo-nos refletir. Deus fazendo perguntas. O que você está fazendo aí, Elias? Por que você não saiu daí ainda? Você não tem um sonho? Você não tem um projeto? Por que você está? Então Deus fala conosco para trazer a nossa razão, o nosso intelecto, o caminho que devemos tomar. E a pessoa depressiva, ela precisa chegar a essa conclusão. Você viu que o anjo tocava, ele voltava a dormir, mas até o momento que Deus começou a falar com ele, ele começou a tomar uma atitude, começou a refletir acerca da importância de si mesmo. E não foi uma coisa rápida, né? Se vocês acompanharem comigo aqui os versículos posteriores, você vai ver ainda que Deus vai continuar falando com ele para ele entender a realidade que estava passando na sua vida. Olha o que diz lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14, parte D. E eu fiquei só e buscam a minha vida para matar, né? Para tirar, segundo a tradução atualizada. Então, olha só, ele estava olhando para si mesmo, se sentindo sozinho, diante de um desafio muito grande, se sentindo frustrado, e a visão que ele tinha é que ele estava só. E aí Deus disse, peraí, não é bem isso. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Então Deus está dizendo, você não está sozinho. Eu estou com você, você não está sozinho. Olha, tem muita gente que passou por isso também, que venceu, que conseguiu conquistar. Então Deus, ele vai nos ensinando como vencer isso. Debaixo de oração, debaixo de jejum, nós conseguimos vencer todos os males. E isso, irmãos, pode afetar qualquer tipo de pessoa, né? Nós somos sujeitos, nós somos falhos, não somos melhores do que Elias. Elias, ele era um homem de carne e osso como nós. Se ele enfrentou, qualquer pessoa pode também passar por isso. Mas Deus está ao nosso lado para nos dar a vitória. Tópico 3.3 para nós encerrarmos. Parabéns você que chegou até aqui. Espero que você possa multiplicar esse vídeo para as pessoas que você sabe que necessita, que está passando por isso. Isso aqui é muito sério, mas aqui nós temos orientações para que a pessoa vença de novo. Tópico 3.3, o perigo da racionalização. Então, culpar uma coisa ou outra, né, é muita ignorância. A gente sabe que as pessoas querem buscar culpados, principalmente a pessoa depressiva. Até Freud, ele sendo pai da psicanálise, até ele estava culpando a religião devido a alguns sentimentos que as pessoas tinham. Não é procurar culpados, é entender que o homem precisa de Deus, precisa se arrepender, precisa saber o que aconteceu, aonde caiu. Jesus, ele disse lá para a igreja, né? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, lembra-te onde caíste. Então, o próprio mestre, ele diz, olha, aonde que foi? Aonde que ocorreu lá o que a gente chama, né, de gatilho? O que aconteceu? Lembra da onde você caiu? E aí, você refletindo, você fazendo essa análise, você vai poder se erguer, se levantar. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter ficado comigo até esse momento. Não se inscreva, né? Não se esqueça, se inscreva no canal, né? Acione o sininho para que você receba as nossas próximas pré-aulas. É muito bom estar aqui com vocês. Creio que Deus está edificando a sua vida. Compartilhe, multiplique e vamos juntos aprendendo com o Mestre do Mestres. Um forte abraço, Pastor Alexandre Pereira, para mais uma pré-aula da nossa EBD da Betel. Deus abençoe, um forte abraço, até a próxima e tchau!